Fala galera, meu nome é Bruno Grossi e isso é São Paulo. Hoje eu tô aqui junto com o meu amigo Felipe Lucena, à distância é verdade, mas a gente vai falar sobre uma coisa interessante. Vocês já pararam para pensar como seria um time titular do São Paulo com negociações que ficaram no quase, que foram frustradas por falta de dinheiro na maioria das vezes, ou por algum chapéu do rival? Pois é, isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Mas antes de começar o vídeo para valer, não se esqueçam de se inscrever. Ai, não tirei o fone, que burro, Murilo. Ai, gente do céu. Mas antes de começar essa história, muito importante pra gente que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like, deixem comentários, sugestões para os próximos vídeos. Isso é muito importante para que o Isso é São Paulo continue levando para vocês conteúdo completo sobre o tricolor paulista. O goleiro do nosso time do Quase joga num rival do São Paulo, o Corinthians. Walter, reserva imediato do Cássio desde 2013, quando chegou da União Barbarense e hoje aos 32 anos, esteve na mira do tricolor em 2017. Na época, nem Sidão, nem Denis, nem Renan Ribeiro conseguiam convencer a torcida e assumir de vez a vaga de titular, e o São Paulo sofria também, brigando contra as últimas posições no Brasileirão. Na época, o Corinthians não liberou o jogador e o São Paulo também não conseguiu um acordo com o próprio Walter. O nome dele voltou a ser pauta em 2018, mas aí o São Paulo preferiu investir 6 milhões de reais para trazer o Jean do Bahia, hoje ele emprestado ao Atlético Goianiense. Em 2019, quando o Thiago Volpi já estava no São Paulo e o problema que vinha desde a aposentadoria do Rogério Ceni já estava praticamente resolvido, o Corinthians avisou ao Walter que não renovaria o contrato dele, que terminaria no fim do ano passado. Aí voltou-se a falar da possibilidade de negociação com o São Paulo, mas acabou não acontecendo e no fim das contas o próprio Corinthians voltou atrás e renovou com o Walter, que hoje tem contrato até dezembro de 2021. Vocês lembram do William, lateral direito campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016? Que foi revelado pelo Inter? Então, Dorival pediu ele pelo menos 2 ocasiões, logo que ele chegou em 2017, que o Bruno estava machucado, o Buffarini estava saindo e não tinha reposição, e depois no começo de 2018, antes do Dorival ser demitido, obviamente. O William estava no Wolfsburg, na Alemanha, jogando bem e com um preço, digamos, salgado para a situação do São Paulo naquele momento, e não deu para atender esse pedido do Dorival Júnior. Depois, de novo em 2018, mas já com o Diego Aguirre de técnico, e ele tinha trabalhado com o William no Inter, o São Paulo novamente procurou o lateral, mas não deu mesmo para tirar ele lá da Alemanha, era muito dinheiro. A solução foi contratar o Bruno Pérez para substituir o Militão e o resto da história vocês já sabem. A gente começa a montar a nossa dupla de zaga com um candidato a capitão, porque por onde passou, esse cara usou em algum momento a braçadeira e também foi campeão em todos os clubes que defendeu. Trata-se do Edu Dracena, que encerrou a carreira de zagueiro no fim de 2019, jogando pelo Palmeiras e agora é dirigente do clube do Palestra Itália. O Dracena foi campeão da Libertadores em 2011 com o Muricy Ramalho, e o Muricy no São Paulo em mais de uma ocasião tentou convencer a diretoria de que seria uma boa contratá-lo. Isso aconteceu em 2013 e principalmente em 2015, depois que o Edu, no comecinho do ano, rescindiu o contrato dele com o Santos. Mas na época, quando o São Paulo entrou em contato com o Edu e com os representantes dele, o acordo com o Corinthians já estava fechado. O Edu foi para o Corinthians em 2015, foi campeão brasileiro lá, depois foi para o Palmeiras e conquistou mais 2 títulos brasileiros antes de encerrar a carreira. Encerrou sem jogar no São Paulo, mas tendo defendido os 3 principais rivais do tricolor. Olha, na virada de 2014 para 2015, o Muricy estava procurando mesmo um zagueiro, ele estava quase desesperado. E além do Edu Dracena, ele queria muito um zagueiro bem específico. Ele queria um zagueiro alto, canhoto, com boa saída de bola. O que ele queria? O Éder Balanta, colombiano que jogava no River Plate. O problema é que o Balanta estava jogando bem e a negociação foi ficando cara demais para o São Paulo. Eu lembro que o Ataíde Gil Guerreiro, na época vice-presidente de futebol, chegou a ficar muito bravo com o River por ficar inflacionando o negócio e uma hora ele perdeu a paciência e desistiu do negócio. O Balanta depois sofreu uma lesão grave, demorou para recuperar a melhor forma da carreira, foi jogar na Suíça e hoje tá na Bélgica, no Clube Bruges. E o Muricy na época conseguiu achar um zagueiro canhoto de boa saída de bola, né? Foi o Dória, revelado pelo Botafogo, não governador de São Paulo, e que depois foi jogar no futebol da Turquia, hoje tá lá no México, no Santos Laguna. Só que o Dória ficou só 6 meses no São Paulo, jogou pouquíssimo e não deu tanto assim para ajudar o tricolor.
Na nossa lateral esquerda, fechando a linha de defesa, tá um jogador que o Cuca pediu para o São Paulo em 2019 para jogar preferencialmente na lateral direita, que era a maior ou uma das maiores deficiências que ele enxergava naquele elenco. Adriano, jogador de passagem bastante vitoriosa pelo Barcelona e que estava no Besiktas da Turquia com contrato para terminar no meio de 2019. O São Paulo só precisaria se acertar com o Adriano, questão de salários, de luvas, mas não conseguiu e ele acabou indo depois para o Atlético Paranaense. Na época, como o Adriano viria para jogar na lateral direita, acabou não fazendo tanta falta porque o clube conseguiu contratar o Juan Fran e o Daniel Alves, como a gente já sabe. O Adriano tá com 35 anos e ainda tentando encontrar o espaço dele, tentando se firmar no Atlético Paranaense. Vocês devem lembrar que enquanto estava na Europa, o Felipe Melo chegou a postar várias vezes mensagens de incentivo ao São Paulo, chegou até a aparecer em fotos vestindo a camisa do clube, né? Bom, isso não passou despercebido do próprio São Paulo, que chegou a procurá-lo na virada de 2016 para 2017, a pedido do técnico Rogério Ceni. Só que naquele momento, São Paulo tinha pouquíssima grana para investir, acabou usando o dinheiro que veio da venda do David Neres para comprar o Lucas Prato, porque o ataque era prioridade, e quando soube que o Palmeiras entraria na jogada, logo desistiu porque sabia que não ia ter condições de competir financeiramente com o rival. A solução para a época foi tentar e conseguir o empréstimo de graça do Jusilei, que estava na China, no Shandong Luneng. Depois acabou sendo comprado e agora dispensado pelo São Paulo em 2020. No meio de campo e possivelmente com a camisa 10 do nosso quase São Paulo, viria um jogador que divide opiniões por onde passa. Jorge Valdívia, chileno que jogou pelo Palmeiras em 2 passagens e mesmo lá divide opiniões entre os que amam e entre os que odeiam, negociou com o tricolor em 2015, quando o contrato dele com o time do Palestra Itália estava chegando ao fim. Bastava acertar salários e luvas com ele. O Juan Carlos Osório, técnico colombiano que estava no São Paulo, era o principal entusiasta dessa contratação. E o Ataíde Gil Guerreiro, que na época cuidava do departamento de futebol do tricolor, chegou a conversar com o Valdívia e com os advogados dele. A negociação não saiu por 2 motivos. O motivo número 1, mas não o principal, ele tinha um pré-acordo estabelecido com o Al-Wahda dos Emirados Árabes. E o segundo e principal motivo para o Valdívia não ter vestido a camisa do São Paulo é a rejeição que ele tinha internamente. O nome dele não era unânime nem na comissão técnica, nem na diretoria, nem no conselho e nem na torcida. O Valdívia acabou não vindo para o São Paulo e se você perguntar hoje para um torcedor do São Paulo, provavelmente a opinião sobre ele não vai ser muito positiva. Everton Ribeiro foi mais um jogador que o Rogério Ceni pediu, mas a diretoria não conseguiu atender na época, adivinhe, por falta de dinheiro. Eu lembro muito bem que essa notícia vazou poucas horas ou até durante o jogo contra o Defensa e Justiça, aquele mesmo jogo que eliminou o São Paulo da Copa Sul-Americana e deixou o Rogério Ceni muito pressionado na ocasião. E sem o pedido por Everton Ribeiro atendido, restou ao Rogério Ceni se contentar com a contratação de Michael Suel, que pouco jogou e muito se machucou enquanto esteve no São Paulo. No ataque, mais um jogador muito identificado como rival do São Paulo, Dudu, atacante do Palmeiras desde 2015, hoje ídolo da torcida e multicampeão lá no Palestra Itália. Ele esteve muito perto de defender o tricolor nessa mesma época em que fechou com o Palmeiras. Se você se lembra, o São Paulo e o Corinthians travaram uma disputa muito forte para contratar o Dudu do Dynamo de Kiev da Ucrânia no fim de 2014. E o São Paulo venceu a disputa com o Corinthians, tanto que o Dudu viajou para a capital paulista com uma reunião marcada com a diretoria do São Paulo, já na expectativa de assinar o contrato. Na época, quem tocava a negociação era o Ataíde Gil Guerreiro e quem era técnico do São Paulo era o Muricy Ramalho. Aí entrou no circuito o Alexandre Matos, que na época era diretor de futebol do Palmeiras, recém-chegado e com uma boa relação com os empresários do Dudu. O Matos convenceu o Dudu a ir para uma reunião com ele, Matos, antes de encontrar a diretoria do São Paulo. E nessa reunião ele vendeu um projeto em que o Dudu seria o principal nome de um Palmeiras que estava se reconstruindo e o final todo mundo já sabe, o Dudu hoje é camisa 7 do Palmeiras e o São Paulo não conseguiu contratá-lo. Olha, agora acho que a gente vai para a história mais curiosa desse vídeo sobre os jogadores que ficaram no quase na hora de defender o São Paulo. E até eu tô envolvido nesse caso. A janela de transferências internacionais estava fechando em 2015 quando o São Paulo recebeu uma procuração de um empresário com a declaração do Samuel Eto'o, jogador camaronês de grande sucesso no Barcelona, na Inter de Milão,
dizendo que gostaria de jogar no Brasil e que o São Paulo era uma opção. Na época eu fui atrás dessa história, a diretoria não quis falar muito, alguns negaram de uma forma não tão contundente assim, mas eu cheguei a ver documentos que provavam essa negociação. Então a gente publicou essa matéria no Lance e logo depois a diretoria do São Paulo foi desmentir em diversas entrevistas. Só que nos bastidores eles mesmos admitiam que chegaram perto de contratar o Eto'o, mas que desistiram porque acharam que ia ser um investimento muito alto, muito desesperado por um jogador que já estava no fim de carreira. E assim aquela promessa de substituir o Kaká, que tinha ficado emprestado no ano anterior pelo Orlando City, foi por água abaixo. O São Paulo não trouxe mais nenhum craque como tinha prometido a diretoria. Fechando a nossa escalação do quase, o artilheiro do futebol brasileiro em 2019, Gabriel Barbosa, o Gabigol, jogador do Flamengo. O São Paulo ficou perto de contratar o Gabriel no início de 2018, quando ele estava voltando do futebol europeu. Na época, o Dorival Júnior, técnico do São Paulo e que trabalhou com o Gabriel no Santos, foi muito importante nas conversas, participou ativamente da negociação e muito por causa dele, o São Paulo esteve mesmo bem perto de contratar o jogador por empréstimo, mas por detalhes ele acabou preferindo ir jogar no Santos em 2018, onde foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e depois foi para o Flamengo, primeiro por empréstimo em 2019 e depois comprado em 2020. Isso sem falar que o Gabriel teve a possibilidade de iniciar a trajetória dele no futebol com a camisa do São Paulo, porque quando criança ele jogava no futsal do São Paulo. Em uma certa partida marcou os 6 gols de uma vitória do tricolor sobre o Santos por 6-1, chamou a atenção do pessoal do Santos que estava assistindo a partida, aceitou um convite para fazer um teste e aí foi para Vila Belmiro, foi jogar no time em que acabou sendo promovido, em que acabou iniciando sua trajetória como profissional. E olha, esse timaço que a gente montou de quem ficou no quase também teria técnicos de peso se a gente for levantar os fracassos recentes do São Paulo em negociações. Em 2015, quando o Muricy Ramalho saiu, o clube chegou a ter negociações avançadas, muito perto mesmo de serem concluídas, com Alejandro Sabella, o técnico que tinha sido vice-campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2014. Só que o Sabella tinha alguns problemas de saúde que impediram que o negócio fosse fechado. E para vocês terem uma ideia, os funcionários do clube estavam até contando já com a chegada do Sabella. E quando as conversas com o Sabella começaram a esfriar, o São Paulo procurou o Sampaoli, outro técnico de Copa do Mundo e que depois faria bastante sucesso aqui no Santos. Só que a pedida do argentino foi muito alta e o tricolor acabou saindo do negócio. A solução foi fechar com Juan Carlos Osório, o prof. E de novo em 2015, mas já no fim do ano, antes de contratar o Edgardo Bauza, a prioridade era Marcelo Bielsa. Só que é louco, né? E a negociação acabou travando por vários pedidos, várias exigências que o Bielsa fez na época. Bom, é isso, obrigado pela companhia, obrigado ao Felipe Lucena também por me acompanhar nesse jogral virtual. E não se esqueçam de se inscrever no canal do Isso é São Paulo no YouTube, hein? Por favor. E aí, gostou da escalação? Você acha que esse time tinha a cara do São Paulo? Será que daria certo? Tem algum desses jogadores que você lamenta até hoje por não ter visto com a camisa do tricolor? Comenta aí tudo o que você acha, curte, ativa o sininho, se inscreve no canal que é muito importante e fica ligado em todas as plataformas do Isso é São Paulo porque vem muita novidade por aí nos próximos dias. Valeu, um abraço!